Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez do nosso canal do YouTube. Mais uma palavra para você, tá? O assunto que queremos tratar hoje é um assunto muito importante que fala de jejum e oração. Eu estou com a minha Bíblia Sagrada aqui, que fala de jejum e oração, tá? É um assunto importante porque é pouco praticado em meio cristão, né? Então, o sucesso de um cristão é ter uma vida de oração, é ter uma vida de jejum. E o que vai ser tratado é jejum e oração. E para pegar como base, para me explicar, para conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus, ou que quero passar para vocês neste momento, é jejum e oração, tá? Jejum e oração. O capítulo 6 de Mateus, quando Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte, onde que ele também ensina a oração aos discípulos, para aqueles que lhe ouviam, que estavam lhe ouvindo. Ele ensinou sobre acerca do jejum e oração. E olha só a importância do jejum e oração, ele frisa a importância da oração, ele frisa também a importância do jejum, e ele quer que nós oremos, e ele quer que também nós venhamos jejuar, tá bom? Então, vou pegar como base praticamente o capítulo 6 de Mateus, né? E vou falar do versículo 5 e o versículo 6. E depois vamos estar falando também do versículo 17, versículo 16 e versículo 17, ok? Do capítulo 6 de Mateus. Pois bem, o capítulo 6, versículo 5 de Mateus, relata algo muito importante. Jesus, quando começa a dizer, ele já começa a dizer assim, ó, e quando orares, não ores, né? Não orares ou não orarão como os hipócritas, né? Para que ele dá a seguinte orientação, para nós não orarmos como os hipócritas, porque os hipócritas, eles oram para serem vistos, eles oram para serem aplaudidos, eles oram para serem vistos. E o Senhor Jesus não quer que uma pessoa inicie uma oração para que essa pessoa possa ser aplaudida. Não, Jesus quer que uma pessoa, quando vá na oração, essa oração seja sincera e verdadeira de coração. Portanto, no versículo 5 do capítulo 6, ele diz assim: quando orares, não orem como os hipócritas, né? Então, ele reprova um tipo de oração. Lembra? Primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui: Jesus reprova a oração de hipocrisia, ok? Portanto, o versículo de número 6, né, como está escrito na palavra de Deus, o versículo de número 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, né, quando for orar, entra para dentro do teu quarto e ora em secreto, com o coração puro, com o coração sincero, diretamente com o Pai, e o Pai Celestial, que está no céu, ouvirá, atenderá a sua oração, né? E te dará o galardão e as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Então, aprendemos neste momento, né? Duas coisas nós aprendemos: não orar como os hipócritas, né? Nós temos que orar verdadeiramente como Deus pede. Então, se você orar assim como conforme as orientações de Jesus para a sua vida, será uma bênção em nome de Jesus, ok? Então, duas coisas, nós estamos falando de jejum e de oração, tá? Ok? Então tem uma oração que Jesus rejeita. Ele fala, olha, é uma oração de hipócrita, eu não aceito, né? E tem outra oração que ele diz, olha, é uma oração que Jesus aceita, aquela que a pessoa entra para dentro do seu quarto e lá verdadeiramente ela entra em oração e assim o Pai responde em nome do Senhor Jesus, ok? Se você orar conforme o Pai determinou, conforme o ensinamento de Jesus, se prepara para o sucesso, se prepara para a bênção, se prepara para a vitória, se prepara para ter uma unção, se prepara para ter um mover de Deus, se prepara para ter a vida com Deus em nome do Senhor Jesus. Mas se orar como os hipócritas, você perde e a oração será vã em nome de Jesus, ok? Versículo de número 17 do mesmo capítulo de Mateus, ok? Versículo do número, mesmo capítulo 6, capítulo 6 de Mateus, versículo 16 e 17, tá? Mateus capítulo 6, versículo 6
versículo 16 e 17, ali fala acerca do jejum. Então, eu quero pegar a Bíblia aqui e explicar para os irmãos. Olha, o versículo de número 16 está escrito assim: quando orardes, não mostreis tristes, ou abatido, ou entristecidos, ou fracos diante do público, diante das pessoas. Jesus disse: olha, quando a pessoa for entrar em oração, ela não deve ficar triste, ela não deve ficar querendo se aparecer para outra, ou se mostrar para outra, dizer para outra que está jejuando. Não se faz necessário. Jesus, ele rejeita esse tipo de oração. Por isso que muitas pessoas jejuam e diz para outra, para o A, para o B, para o C, e sai dizendo para as pessoas, e até mesmo fazendo cara de triste, de cansado, que está jejuando, para que a outra pessoa possa venha ver a situação e começa logo a sentir dó. Oh, ele é espiritual, ó, oh, ele realmente está jejuando. Então, ele está fazendo aquilo para aparecer, ele está fazendo aquilo para mostrar para as pessoas que ele está jejuando. Esse jejum diante de Deus não é válido. Esse jejum, ele fica nulo praticamente. Não acrescenta nada na vida da pessoa. A pessoa não muda em nada. A pessoa, no máximo que ela vai acontecer com ela é sentir fome. No mais que vai acontecer com ela, ela vai passar fome. Né? Essa é a verdade, porque está jejuando em vão. Então, a Bíblia ensina que quando for jejuar, não fica como aqueles hipócritas, né? Como aqueles que querem aparecer para os outros, querem mostrar para os outros que estão jejuando. Não. O ensinamento de Jesus o ensinamento de jejum de Jesus no versículo de número 17 diz assim: porém tu quando orardes, jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Então Jesus disse naquela oração, tanto na oração, entra para dentro do seu quarto e não faz como os hipócritas. E diz também, quando for jejuar, unge a sua cabeça. Ele disse assim, unge a cabeça e lava o rosto, para que as pessoas que estão ao teu redor ou ao derredor não venham perceber que você está jejuando, tá? Para que não se venha, para que as coisas corram bem, na verdade, né? Fazendo isso, você estará em segredo com o Pai, tanto no jejum, tanto na oração. Levando essas duas partes, jejum e oração, verdadeiramente entrando no quarto sem querer aparecer para o A e para o B, tanto também no jejum sem querer aparecer para o A e para o B e para o C, essa pessoa começa a matar, começa a destruir a sua vontade da carne, e começa a tirar toda a sua soberba, toda a sua arrogância com jejum e oração, ela vai se aproximando de Deus em jejum e oração. E na medida que ela vai jejuando verdadeiramente, que ela vai se consagrando, que ela vai buscando o Senhor em oração verdadeiramente, essa pessoa vai se preenchendo do Espírito Santo, ela vai sentindo a glória de Deus, ela vai sentindo a presença de Deus, ela vai sentindo a glória de Deus ao ponto que ela chegará um momento que a mente dela não está mais nessa terra, mas a mente dela está em Cristo. O tesouro dela não está mais nessa terra, o tesouro dela está nos céus. Por isso, meus irmãos, quando jejuardes e orar, quando for jejuar e orar, faça da maneira correta. Se você fazer da maneira correta, se prepara para a unção, se prepara para a vitória e se prepara para a bênção em nome de Jesus. Sendo assim, você vai permanecer firme e constante na obra do Senhor em nome de Jesus. Assim você vai pregar com unção, você vai servir a Deus com unção, você vai permanecer firme para a salvação. Assim você vai ser usado para a cura divina, você vai ser usado para profeta, você vai ser usado como missionário e assim vai. Enfim, você vai ter a presença de Deus, você vai ser cheio da presença de Deus, ok? Nessa medida do jejum e oração que você começar a jejuar e orar. Lembra que no mesmo sermão, que no mesmo ensinamento, que no mesmo capítulo é ensinado jejuar, orar da maneira certa
e jejuar da maneira certa. Da mesma maneira que o Senhor nosso Deus quer que nós oremos da maneira certa, da mesma maneira você vê que Ele quer que a gente venha jejuar da maneira certa. Pegando esses dois níveis, nivelando os dois na sua vida, se você trazer esses dois níveis para a sua vida, jejum, oração ou jejum, você será uma pessoa poderosa em Cristo. Cristo irá te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você vai começar a elevar o seu nível espiritual. Existem pessoas que lutam, estão lutando, porque estão enxergando uma luta. A luta, ela começa a enxergar a luta muito grande. E ela não consegue vencer. Por quê? Porque estão fracos em oração e estão fracos em jejum. À medida que a pessoa começa a orar e começa a jejuar, o nível espiritual dela começa a se elevar. O nível espiritual dela começa a se elevar e na medida a fé também, a certeza também, a confiança em Deus também. E à medida que a fé vai aumentando, a luta vai se tornando pequena. A luta vai se tornando pequena ao ponto que a nossa fé, a nossa espiritualidade será maior do que as lutas e é onde nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você vai expulsar os demônios, você vai curar os enfermos, você vai profetizar e vai declarar as maravilhas de Deus e Deus fará de você uma mulher e um homem poderoso em nome de Jesus na face dessa terra no quesito de pregar a palavra, de ministrar a palavra, de representar o reino de Deus. Então, por isso, meus irmãos, irmã, amigos e amigas, jejuam e oram da maneira correta e certa. Sendo assim, você será diferenciado no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mais uma palavra para você do nosso canal do YouTube, né? Um abraço no seu coração em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se em nosso canal, ajuda-nos a divulgar esse canal para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, né? Assim você também ajuda que esse canal venha crescer e alcançar mais pessoas, você se inscrevendo no canal, indicando esse canal para outras pessoas e acionando o sininho lá para que todas as vezes que você aciona o sino, né, você será avisado que mais um vídeo foi lançado aí para que você possa ser abençoado e outras pessoas ser abençoadas. Um abraço no seu coração, que Deus te abençoe. Mais uma palavra para você do nosso canal e que Jesus te abençoe e que te fortaleça e que te guarda poderosamente em nome de Jesus. Abraço, tchau. Deus te abençoe, viu?